Deus como meu Deus. Saúde, amada igreja, uma paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mais uma vez, estou muito feliz, é um privilégio poder estar aqui nessa noite com meus irmãos. E eu glorifico a Deus por essa oportunidade, meus queridos. Agradeço a esse ministério, na pessoa do pastor Haroldo, nosso pastor Edivaldo e o anjo da igreja que está aqui na responsabilidade, aqui na retaguarda, o pastor Elmo. Agradecer pela confiança, né? Eu sei que grande é a responsabilidade de subir nesse púlpito, tomar esse microfone para falar a palavra do Senhor, que tem poder para transformar, para salvar aquele que ouve. E aquele que prega, se não tiver com a vida no altar, ele vai para o inferno. Amém, irmãos? É pesada a palavra. Eu posso abrir minha boca aqui, falar da palavra e ela salvar você, e eu estar caminhando para o inferno se a minha vida não estiver no altar de Deus. Então, glorifica a Deus, irmãos. Cada oportunidade é com temor e tremor que me põe aqui, segura esse microfone já tremendo. Mas eu glorifico a Deus, porque eu sei que o Espírito Santo dele ainda trabalha e ainda transforma. Amém? Eu vou pedir a gentileza para os irmãos tomarem o assento, porque eu sei que muitos falam, vamos ler a palavra em pé, reverência, reverência. A reverência não está no seu assentar, no seu levantar, a reverência está dentro do seu coração. A reverência a Deus, a tua santidade, quem conhece é o Senhor. Então eu glorifico a Deus, irmãos. Vamos tomar sentado esse alimento. Por gentileza, abram vossas Bíblias no livro dos Salmos, de número 139. Agradecer minha esposa, minha filha que está me acompanhando. Dar glória a Deus. Porque eu sei que elas têm sido a minha companheira, meu incentivo. Primeiramente Deus sobre todas as coisas. Amém? Salmos de número 139. Eu vou pedir a permissão do pastor para estar tirando essa máscara. Eu sou meio chorão também quando eu estou pregando. Chegou a 55, também eu preciso usar um óculos de vez em quando. Mas eu agradeço a Deus, porque nós estamos vivos. Amém? Estamos vivos. Salmo de número 139, meus queridos. Nós vamos fazer a leitura aqui a partir do verso 1. E a gente vai... Eu vou ler todo, tá, irmãos? A gente não vai se deter em todo, mas eu vou ler todo. Mediante a leitura, a gente vai aqui extrair aquilo que o Senhor trouxe para o nosso coração. E primeiro, quem ouviu, quem leu, foi eu. Então está tudo aqui, eu recebi. E agora é só compartilhar, amém? O Salmo de número 139 diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca-me o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizeres no céu minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite seria luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entretecestes-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia.
E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contastes, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Eu pensei que eu estava ruim da vista, mas graças a Deus esse óculos está me atrapalhando. Não sei se é pele rápido aí. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantaram contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Eita glória, que cântico, meus irmãos, que coisa linda, maravilhosa. Irmãos, eu estava ouvindo esse cântico aqui na língua original, fazendo um estudo e ouvindo esse cântico na língua original dele, e ouvi que coisa maravilhosa, irmão. Como que o Senhor é poderoso na sua palavra. Como que através de um cântico você ouve, você consegue desfrutar da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Porque essa presença, ela já está aqui dentro de nós. Quando nós erguemos a nossa mão, nós já recebemos essa presença. E somente as coisas espirituais que fazem essa transformação em nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, consagramos a nossa vida a Ele e andamos em santidade, nós podemos desfrutar dessa presença. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Amém. Que maravilha. E eu tenho uma palavra introdutória aqui, nesse salmo que nós vemos aqui, porque hoje Deus ele quer nos revelar quanto Ele nos conhece e o quanto Ele nos ama, porque Ele nos vê em Cristo. Eita glória a Deus. Deus ele nos vê em Cristo, na pessoa amada do seu Filho. E como é bom para nós que conhecemos o Deus que nos conhece. Não é verdade? Como é maravilhoso para nós conhecer esse Deus que nos conhece. Nós não conhecemos Ele, nós conhecemos Ele até onde a Escritura nos conduz. Mas Ele nos conhece no íntimo, como nós vemos aqui. No profundo. E nós não temos nada que esconder dele. Amém, meus queridos? Esse texto que acabamos de ler aqui, muitos estudiosos não atribuem ao rei Davi, né? Em razão de certas expressões em aramaico que estão presentes no texto. Porém, isso não faz sentido para nós, porque aqui é a Escritura Sagrada. Então, quando nós tomamos a Escritura Sagrada, certos comentários, certos estudiosos, para nós, a gente vai examinar primeiramente a luz da Escritura. Porque eu creio que se está aqui, é para nós. Tudo que foi escrito para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento. Então, se está aqui, é para nós. Então, ainda que eles não retribuem ao rei Davi, nós vemos que aqui é um salmo de um rei que verdadeiramente ele tinha o seu coração voltado para Deus, para as coisas de Deus. Com todas as falhas que nós temos hoje em dia, nós somos falhos, mas com tudo isso nós vemos um salmista que escreveu quase que toda a parte do livro dos Salmos aqui, né? Se for fazer a análise direitinho, quase todos os Salmos aqui foi o rei Davi que escreveu. Então, nós podemos tirar por aí, irmãos, que tudo que está escrito aqui é verdadeiramente para o nosso aprendizado. Então, independente disso, irmãos, nós vamos aqui aprender alguma coisa hoje, amém? Sobre esse aqui na epígrafe da minha revista aqui, do livro que eu tenho em mãos, fala Regente do Coro, um salmo de Davi. Então, não podemos mudar o que está aqui na epígrafe. E principalmente eu que estudei muito pouco, com um grau de escolaridade muito baixo, 4ª série primária, fiz um curso básico de teologia, gosto de estudar bastante e aprender aquilo que está dentro da palavra. Quando desvia, quando foge daquilo, aí eu já estava de lado. E o apóstolo Paulo falou, tudo você pode ouvir, mas você só retém aquilo que serve para você. Então nós só vamos reter o bem daqui, tá bom? Então juntos nós vamos aprender esses textos aqui que justamente trata da onipotência de Deus e que essa conversão está conosco. Que Deus ele tem aqui seus atributos revelados aqui nesse salmo, né?
aqui os atributos de Deus aqui, que Ele deixou revelado para nós, e nós vamos aprender um pouco aqui. Então eu tenho um tema para dar para essa mensagem, para poder não ficar só no falar aqui. E essa mensagem, que o tema que o Espírito Santo me deu hoje de manhã, que eu estou estudando, eu trabalhei ontem à noite, cheguei de madrugada, fui para o quarto estudar um pouquinho, orar, passei o resto, fui descansar um pouco, porque eu vi que eu já estava como você está orando e já não está entendendo mais o que está falando, o som já está te tomando, pedi perdão a Deus, fui dormir. E depois que eu acordei de manhã, que tomei o café, aliás, não tomei o café, porque hoje foi mistério o dia todo, mas orei de novo, fui e falei, agora eu vou preparar a mensagem, mas eu preciso que o Senhor me dê uma mensagem para me entregar para aquele povo que está ali naquela congregação, porque aquele povo não pertence a mim. Aquele povo um dia ouviu a voz do Senhor e levantou sua mão e o recebeu como um suficiente do Salvador. Então aquele povo é do Senhor. Então o Senhor me deu uma palavra, por favor. Eu falo com Deus, eu falo como um filho estivesse falando com o pai, como um filho está falando com o pai. Eu falo abertamente com Deus, irmãos. Depois que eu tive minha experiência num prédio chamado Esperança ali em Oaxaca, 4 horas da manhã orando, eu citei para Deus que eu nunca vi o rosto do meu pai, nunca vi sequer uma foto, não sei como era. E que na oração do Pai Nosso estava me autorizando a chamar ele de pai, então eu converso com ele como um filho. E a promessa que eu fiz para ele era essa: se ele me desse uma experiência naquele tempo, que eu iria obedecê-lo e ouvir as suas palavras e acolher como um filho e ele como meu pai. Ia procurar na medida do possível, tudo que tiver no meu alcance, de andar em santidade e de esperar aquele dia para ver o rosto dele como ele é. Aleluia. O meu pai da terra eu não vejo, porque eu não sei em que condição que sua vida foi retirada. Mas meu pai que está no céu, a certeza é essa, que um dia eu verei como ele é. Eu espero que todos vocês tenham esse sentimento também, de ver ele como ele é. Amém, irmãos? Então o tema que eu tenho com essa mensagem é aqui. Presta atenção, Deus, Ele vê tudo. Deus, Ele vê tudo. Amém? É o tema que eu tenho com essa mensagem. Nós vamos meditar um pouco aqui em alguns versos desses para a gente descobrir essa verdade. Então vamos ver aqui os atributos de Deus e ver o quanto Ele nos conhece e nos ama. Ele nos ama de verdade, isso é verdade. Isso nós podemos entender que não tem, o amor de Deus é diferente do amor do ser humano, do homem. Mas o amor de Deus, ele é extraordinário. Nesse caderno aqui está uma das mensagens que eu preguei aqui, já faz um tempinho, né? Eu comecei a escrever porque eu acho muito maravilhoso. Você vai escrevendo, você vai absorvendo aqui. E eu gosto de ler também. Então vamos aqui no verso 1, para a gente entender aqui, ó. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Então, o que nós vamos aprender? Ele então aplica essas verdades. Na verdade, aqui, ó, como é bom para nós, primeiro ponto aqui, como é bom para nós que conhecemos o Deus que nos conhece. Então, como é bom para nós conhecemos esse Deus que nos conhece. Porque aqui nós vamos aprender mais um pouco da porção do que Ele deixou para nós aprendermos acerca dele. Mas é bom demais a gente aprender isso. Ele está falando aqui, ó. O rei Davi está falando que, Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Então o rei Davi, ele já está sabendo que Deus conhece ele. Ele já escreveu com essa convicção, com essa certeza, que tanto Deus sonda como conhece ele. Então ele não escreveu em aleatório, não escreveu algo somente para deixar ali. Não. Ele falou: o Senhor me conhece. Amém, irmãos? Aleluia. Amém? Aleluia. Será que Ele conhece você? Será que Ele pode falar assim? Ou você pode falar: Senhor, o Senhor me conhece? Porque nós não podemos fugir disso. Não adianta, irmãos. É uma alegria. Senhor, Tu me conheces. Será que Deus conhece a gente? Jeremias capítulo 1, verso 5. Vamos ver? Deus conhece? Eu sei que tem uns estudantes da Bíblia aí, pessoas, né? Para não haver nenhum tipo de confusão. Nós vamos ver Jeremias. Nós não vamos fugir muito aqui do texto, mas tem versículos aqui que a gente vai precisar pegar essa verdade. Verso 5. Olha só. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei o profeta. Então isso é uma verdade de que antes que nós fôssemos formados no ventre. Irmão, mas essa palavra é só para Jeremias? Não, irmãos, é para todos aqueles
Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Então não hesite em guardar isso. Nunca houve um momento em que fomos desconhecidos para Deus. Aleluia. E nunca haverá um momento em que estaremos além de sua observação. Nós, como o salmista fez aí da sua doutrina, algo pessoal. Presta atenção, ele não diz, presta atenção. Ele não diz, tu conheces todas as coisas. Ele não disse isso, pode prestar atenção bem no versículo. Ele disse, mas tu me conheces. Falasse todas as coisas, né? Deus conhece todas as coisas, mas nesse momento aqui ele está falando, tu me conheces. Então ele tomou para ele. Ele não apontou isso para todas as coisas. Ele falou tu. Então ali ele já uma doutrina dele mesmo. Amém? Então será sempre sábio estabelecer uma casa para a verdade e para nós mesmos. Então é sempre, quando a gente for se referir a Deus, em vez de ficar apontando algum problema, defeito de alguma pessoa, que isso aqui, vamos olhar para dentro de nós. E o Deus, Ele nos conhece. Olhar para nós e falar, o Senhor me conhece, eu sabe como eu sou, conhece as minhas fraquezas. Então, somente em Ti eu confio, Pai. Amém? Essa é uma verdade que ninguém pode fugir. Ele diz, tu me conheces, e não tem como a gente fugir disso. Aqui no verso 4, meus irmãos, ó. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Sem que a gente... É incrível, não é isso? Irmãos, nós... Quer dizer, está falando de pensamento, então, que nós nem abrimos a boca ainda, o Senhor já conhece. Agora imagine o Deus a quem nós servimos. O Deus que conhece nossas vidas. Sem que haja uma palavra, irmão. Você está ali, Deus sabe. E eu peguei um texto aqui para a minha meditação, Mateus 9, verso 4, para a gente ver. Aleluia. Mateus capítulo 9, verso 4. Está tratando ali acerca de um diálogo ali, após Jesus ter feito um milagre ali. Capítulo 9, verso 4. Olha só. Verso de número 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Jesus ali já conhecendo, havia ali uma conversa, só porque Jesus ali fez uma cura de um paralítico ali, os fariseus ali querendo questionar ali, um com o outro ali, andando no meio de Jesus. Jesus já chega lá. É incrível uma coisa dessa, você está falando mal, a pessoa, você pode estar andando aqui, a pessoa está falando mal de você, de pensamento, mas você nada, mas Jesus não, irmão. Jesus ele já chegou ali, já abriu a voz, por quê? E aí como é que eles reagiram ali? Que reação? Bom, tem que se render, abaixar a cabeça e falar, deixa eu ficar quieto, e até meus pensamentos ele sonda. Por que vocês estão cocheando aqui só porque eu curei um paralítico? Fala na minha cara então, por que não fala? Quantos de nós, né, irmão, não gostaríamos de ser Jesus de Deus, né? Pessoa aqui, porque às vezes você dá um abraço na pessoa aqui, daqui a pouco você vira as costas, a pessoa tem outra ali, já está. Só que a gente não consegue, né? Mas Deus nos otorgou essa autoridade também, viu, irmãos? Nós podemos consagrar a nossa vida a Ele e começar a pedir. Eu fiquei 9 anos pedindo, irmãos, parece coisa assim, eu já vi tantos pregadores falando, ai, não sei o que, eu queria, eu fui batizado, depois fui revestido com 15 dias, um dia outro foi no tanque batismal, e eu fiquei 9 anos pedindo esse dom de orar em língua, de falar em língua. 9 anos. Mas eu não cessava, porque eu achava bonito. Eu sabia que é um revestimento, uma capacitação, um revestimento de poder. Mas eu ficava pedindo sempre para Deus, eu ia nos congressos, os caras vinham, põem a mão, não sei o que, mandavam eu repetir palavras, fazer isso, e nunca veio. E eu continuei pedindo, fiquei 9 anos, não desisti, irmão. E Deus me deu lá em Itaquecau. Meu irmão, por isso eu falo, tem coisas que a gente tem que trazer para dentro do nosso coração com fé e pedir mesmo, irmão. Porque Deus, Ele dá. Ele dá. Então vamos pedir esse discernimento aí, para quando as pessoas estiverem falando mal da gente, a gente nem quiser, você fala, Raul, você fala desse jeito, e a pessoa nem abrir a boca. Só ali, ó. Porque Deus é poderoso para fazer isso na vida daquele que crê, daquele que tem fé. Bem, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, como é importante e se faz necessário estabelecer uma vigilância diária acerca do que falamos para segurar esse nosso membro obstinado, que é a língua. Porque ele está falando aqui no verso 4 como foi dito. Antes de sair uma palavra da nossa boca. Então é de suma importância que nós possamos prestar muito bem atenção acerca do que nós falamos. Porque, que eu acabei de falar, para as pessoas você pode falar em pensamento, mas com Deus não.
Se nós somos filhos, a Escritura Sagrada diz que um dia nós prestaremos conta de tudo que nós falamos aqui nessa terra. Sejamos cuidadosos com isso, para seguirmos em frente com nossos olhos fitos em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Nós possamos sim, ser cuidadosos. Tiago capítulo 3, olha só o que ele fala acerca. Porque quando não há uma palavra na nossa língua, e quando não há, o Senhor sabe. Tiago capítulo 3, verso 1. Olha só. Esse órgão, que fala desse órgão nosso. Talvez nós vamos nos deparar com essas. É porque a Bíblia, ela responde com a Bíblia, irmão. Não tem outra resposta para você buscar em outro ponto. É com a Bíblia. A Bíblia você vai lendo e você vai respondendo com a Bíblia. A própria palavra já te leva para o texto. E ali você já começa a ler e você já vai vendo que não tem negócio, Tiago capítulo 5, aliás, capítulo 3. Vamos lá. Presta bem atenção, vou ler do 1 ao 10. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas a impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para obter, para onde quer, a vontade daquele que as governa. Assim também a língua, é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contaminam todo o corpo e inflamam o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansam e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Eita, meu Deus! É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem. Feito a semelhança de Deus, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Está vendo, meus irmãos? O poder que tem essa língua. Isso aqui o apóstolo está falando aqui para nós, justamente sobre isso aqui, ó. Porque Deus sabe. Então a gente tem que controlar isso aqui. Controlar. Porque isso pode sair bênção, mas também pode sair maldição. Nós podemos abençoar por imagem e criatura de Deus, feita por Deus, também podemos amaldiçoar. Então refreemos, irmãos. Amém? Vamos segurar esse órgão que anda aqui, que domina aqui, que é difícil, parece um chicote. A pessoa fala, dá as costas e vai batendo por trás ainda, falando, esticando ali. Então vamos segurar a nossa língua, vamos refrear, porque cabe ao nosso Deus que nós sejamos santos. Amém? Ele tem cuidado de nós e tem nos ensinado muitas coisas acerca disso. Um terceiro ponto aqui, ó, no verso 5, está escrito assim: tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Eita Jesus! O salmista falou que Deus cercou ele em volta e ainda pôs sobre ele a mão. Que coisa poderosa, que coisa maravilhosa. Você saber que a mão de Deus está sobre a sua vida. Que o próprio Deus Todo-Poderoso está te guardando, está com a mão estendida ali. Você está embaixo dessa mão poderosa. Eita glória. Irmão, isso não é motivo para você se alegrar, não? Porque as coisas estão acontecendo terrivelmente no mundo, mas você está debaixo de uma mão tão poderosa. Além de ter cercado você, ainda põe a mão poderosa em cima de você, irmão. Oi, irmão, nós recebemos notícias terríveis do mundo, das coisas que estão acontecendo. E Deus tem prolongado o nosso tempo de vida na terra. É um sinal que as mãos dele estão sobre nós. Aleluia. A mão de Deus está nos guardando. Por trás de nós está Deus registrando nossos pecados. Presta atenção que eu vou ler aqui, que é muito importante.
ou em graça, eliminando a lembrança deles. Então, por trás, presta atenção, ele falou aqui no verso 5, né? No verso 39, peraí, deixa eu não vou fugir do 39, no verso 5 ele falou. Eu estou com uma Bíblia diferente aqui, irmão, trouxe uma Bíblia aqui, eu falei, meu Deus do céu, me ajuda assim, né? Aí fugiu, acho que eu mexi na página. Verso 5, ó. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Então, olha só, pois por trás de nós está Deus registrando nossos pecados, ou em graça, ou eliminando a lembrança deles. Muitas vezes a gente fica remoendo os pecados, né? Achando que não sei o quê. Enquanto isso, Deus está eliminando. Ele falou, eu não sei já no mar do esquecimento. Então não vamos ficar remoendo, relembrando os pecados antigos, porque Deus está cuidando. E adiante de nós está Deus antevendo todos os nossos atos e provendo todas as nossas necessidades. Então adiante. Porque ele está falando que foi pela frente, pelos lados, e aí depois a mão sobre. Então nós somos bem guardados, amém, irmãos? Amém. Então Deus está provendo todas as coisas. Aleluia. Então não podemos dar a volta e escapar dele, não tem como. Eita glória. Uma vez que entregamos a nossa vida para Jesus, irmãos, é incrível isso, porque você não consegue ficar dando voltinha. Você percebe que a pessoa às vezes desvia, vai para outro lugar, sai, vai fazer coisa errada, e daqui a pouco Deus envia ali um servo ali, um ungido ali, e dá uma palavra e aquela pessoa já. Porque uma vez que você entrega a vida para Jesus, eu sempre gosto de falar essa frase: todo aquele que vier a mim, jamais eu lançarei fora. Aleluia. Então, irmão, você pode se lançar diante de Deus, mas Deus não te lança fora, nem nos lança, irmão. E Ele vai buscar, Ele envia alguém para trazer. E esse é o poder do Evangelho, é o poder de servir a esse Deus. Ele está com as mãos estendidas, nos guardando, está nos cercando, e está nos chamando cada dia mais para nos aproximar dele, amém? Aleluia. Pois Ele está atrás, não podemos ir adiante e passar à frente, pois Ele está adiante. Então, se Ele está adiante, Ele está atrás, e Ele está com a mão sobre nós, então, irmãos, não tem como, amém? Deus está tão próximo que estamos por completo em seu poder. E desse poder não há quem possa escapar. Você consegue escapar desse poder, irmãos? Eu não consigo, eu não quero escapar dele não, irmão. Eu quero estar debaixo dessa mão poderosa. E quando o Senhor me der vida na terra, eu quero estar debaixo dessa mão poderosa de Jesus Cristo, do nosso Senhor, que estendeu as mãos para mim, teve misericórdia e compaixão e continua trabalhando na minha vida. E eu vou ler mais um verso aqui para nós nos fortalecermos acerca desse Deus que está com as mãos poderosas sobre nossas vidas. Isaías, o livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 43. Eita glória, para nós vermos aqui. Aleluia, eita glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quantos estão comigo aí? Glória a Deus. Isaías 43, verso 13, vamos lá? Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Então não adianta, irmãos, operando Deus, ninguém pode impedir. É ou não é? Você está debaixo dessa mão poderosa, irmãos. Dê glória a Deus por isso. Aleluia. Deu terremoto na Turquia, deu? Estamos orando, estamos com fé. Pode dar terremoto aqui também, que sempre dá, pode. Mas se Deus estender a mão dele sobre aquelas placas tectônicas ali, você pode ter certeza que essa terra não se move. As placas se movem, mas só vai fazer efeito entre elas ali, mas a terra não se move. Porque nós estamos debaixo de uma mão poderosa. Aleluia. A mão poderosa é do nosso Deus, irmãos. É o único Deus em que nós podemos confiar, que estamos guardados debaixo dessa mão poderosa, amém? Louvado seja Deus por isso. Nós estamos debaixo dessa mão poderosa e não há quem possa tocar em nós. A não ser que a gente dê uma de engraçadinho, queira dar uma volta lá no mundo, se desviar, perder o foco. Aí a permissão vem. Essa é uma realidade que a gente tem visto. É só sair por aí para fazer evangelismo de rua, que eu faço. Aí você vai ver quantos desviados estão ali, com um copinho na mão. Você chega, bate um papo, entrega um folheto, ele põe o copinho na mão, começa a tremer, pede para você orar por ele. A mão poderosa de Deus está ali.
Irmãos, é por isso que eu não paro de evangelizar. Se eu fico uns dias sem evangelizar, parece que está faltando alguma coisa de mim. Quando eu vou e entrego um folheto na mão de uma pessoa, acendo uma tocha aqui dentro do meu coração de novo, eu começo a me chorar, eu falo, meu Deus, foi para isso que o Senhor me chamou, Pai. Porque eu não consigo, irmão, não consigo ficar. Às vezes quando aparecem pessoas assim, até um irmão meu mesmo entrego na mão dele o folheto. Eita, porque Deus está cuidando. Deus ele cuida, Deus ele guarda, irmãos. Então ele vai usar sempre pessoas. Então não adianta querer fugir. Quando Deus está operando, ninguém pode impedir. Hoje minha esposa estava testemunhando, eu vou contar aqui. A gente foi no almoço lá com 2, 3 japonesas. Eu peguei e preparei um livreto lá para entregar para elas. No fim acabou saindo uma. E eu entreguei, aí fiquei com uma e coloquei no papel lá, guardei na sacolinha. Escrevi lá o Provérbios 10, 31:10 lá, em Hiragana Kataganai. Entreguei para ela e deixei guardado em casa. E ela pegou e falou, a mulher saiu do serviço, a japonesa. Ela não vai mais. Eu falei, não, mais leve, deixa na sua bolsa. Peraí, eu vou pegar meu lenço aqui. Eu começo a chorar, eu começo a... Tá aí meu lenço aí, filho. Isso tá aí. Tem um ticho aqui. Aí ela pegou, ela levou a escolher. Licença, irmãos. Ela pegou, levou esse livro e deixou na bolsa dela. Eu não sei o que deu lá, ela pegou e foi no banheiro. E quando ela foi no banheiro, essa mulher apareceu. Eita, meu Deus, a mulher já não ia aparecer mais no serviço. A própria amiga dela falou, não, ela não vem mais. A mulher apareceu no banheiro, com o livro na bolsa. Eu dei o livro para ela entregar, ela com o livro na bolsa, ela tremeu toda, ficou tremendo, suando e com medo de entregar o livro ali, com aquele temor. E agora o que eu faço? Eu falei, filho, vai lá. A mulher estava no banheiro, ela pegou e pôs o livro na bolsa da mulher. E aí quando a mulher vinha saindo do banheiro, depois ela falou para a mulher, tem um presente lá que o Dana Sam mandou para a senhora. Aí a mulher já queria abrir na frente dela, ela, não, depois abre em casa. Aí depois ela chegou em casa e falou para mim, pai, eu vejo você fazendo isso, entregando assim, às vezes abordando a pessoa, entregando um folheto assim, e eu vejo com tanta facilidade, eu para fazer isso aí, eu tremi tanto ali, fiquei com tanto medo ali. Eu falei, porque a nossa luta não é contra pessoas. O inferno ele não quer que você se manifeste o poder de Deus na vida das pessoas, irmãos. Então ele quer causar esse medo de você chegar numa pessoa e entregar um folhetim para ela. Ele quer causar isso, sabe, irmão? E é muito bom que a pessoa que faz esse trabalho de evangelismo esteja com a sua vida no altar também, porque eu sempre gosto de citar os filhos de Cefas, quando foi ali, o apóstolo Paulo, eles queriam ali, se intrometer ali, dar uma de querer ser profeta, que era filho de sacerdote, sabe? Não sei o que era. E os demônios falaram ali, a Jesus eu conheci, a Paulo também, mas a vocês, e disse que deu um couro naquele povo ali, que aquele povo saiu tudo correndo pelado, envergonhado. Então nós temos que estar com a nossa vida no altar quando nós saímos para evangelizar, para falar do amor de Deus, e ter essa certeza que essa mão poderosa está sobre nossas vidas, amém, irmãos? Graças a Deus você entregou, né, filho? Agora deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra, aleluia. Porque é assim que a gente faz, irmãos. A gente entrega e fala, Senhor, é o Espírito Santo que vai convencer isso aí. Aleluia. Não somos nós só temos que fazer. E a gente entende que tem a capacitação de Deus, sim, o encorajamento de Deus, momentos. Para cada momento Deus separa uma pessoa, em cada oportunidade Deus proporciona para a pessoa entregar, para a pessoa evangelizar. Mas vamos continuar. Se você tem essa convicção no teu coração, que você está debaixo dessa mão poderosa, irmão, vamos se manter firme e continuar trabalhando, bem? Louvado seja Deus. Então Deus ele está tão próximo que estamos por completo em seu poder, e desse poder não há quem escape. Não tem como, não adianta querer escapar do poder, bem? Louvado seja Deus. O verso 6. Olha o verso 6 aqui. Vamos ver aqui. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Aleluia, aleluia. Nós não nos surpreendamos, irmão, com o fato de que o Deus mais glorioso esteja em seu conhecimento elevado. O conhecimento de Deus é extraordinário e ninguém se compara, amém, irmãos? O conhecimento de Deus é acima de todo conhecimento que possamos obter. Então não adianta ninguém querer dar onde que sabe mais do que Deus. Ele é o Todo-Poderoso. É por isso que nós falamos que tem o onisciente, o onipresente, o onipotente e o Todo-Poderoso. São os atributos de Deus, a qual esses atributos ele não compartilha com o homem. Então, toda a sabedoria, porque quando o homem pensa que é sábio, a sabedoria de Deus ultrapassa a sabedoria do homem, amém? Então não tem como, irmão.
nós não possamos ouvir. Então deve ser assim por necessidade, considerarmos que somos seres tão pobres e limitados, e quando nos colocamos nas pontas dos pés, ainda não alcançamos o degrau mais baixo, porque o trono do Eterno é muito mais alto do que nós imaginamos. Amém, meus irmãos? Então, a única coisa que nós temos que fazer, irmãos, porque nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso é de todo conhecimento, é o quê? É simplesmente o que Pedro fala na sua carta. Na 1 Pedro 5,6 ele fala: humilhai-vos, pois, debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Vamos humilhar debaixo da mão poderosa dele. Ele tem cuidado de nós, irmãos. Então vamos continuar nos humilhando, amém? Porque essa ciência, essa sabedoria só pertence a Ele mesmo. Ele nos dá sabedoria até um certo ponto. E nós conseguimos também buscar sabedoria, seja sabedoria nos estudos e algo que nós fazemos, mas a sabedoria do nosso Deus, do Todo-Poderoso, eleva o seu trono. É só Ele que tem, amém? Então o que nós temos que fazer é que nem o apóstolo Pedro fala: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Ao tempo de Deus, não é ao meu tempo, é ao tempo de Deus Ele vai exaltar. Mas vamos nos manter firmes debaixo dessa mão poderosa, amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo? Louvado seja Deus. Eu espero que está sendo bem claro, porque esse ensinamento, eu costumo falar que eu não prego, eu sou um ensinador, eu ensino. Eu não sou aquele. Eu gosto de pregação de boa, mas eu prefiro aqui, irmão. Cada um tem o seu jeito, né? Às vezes na rua eu prego mais do que aqui. Quando eu pego o microfone, eu vou ler Bíblia, eu vou esboçar texto, mas na rua eu prego. Eu até abraço a pessoa ali, choro junto, se for possível, oro junto, mas aqui eu vou para o lado do ensinamento. E eu estou passando aqui o que o Senhor colocou no meu coração para passar para vocês, e que eu já recebi, e que vou procurar com diligência aplicar na minha vida e colocar no meu coração. Então não vamos querer ser mais sábios do que Deus, não. Vamos apenas nos humilhar debaixo da sua mão poderosa, que a seu tempo Ele vai nos exaltar, amém? Eita glória, aleluia. Vamos para o ponto 7 aqui. Meu irmão, pode ficar despreocupado que a gente não vai tocar tudo não, mas o que o Senhor me deu eu vou passar aqui nessa noite. Aleluia. O que o Senhor passou para mim aqui, eu vou explicar em cima desses textos aqui, porque para mim foi maravilhoso. Quando você pega a Bíblia, você lê assim, você fala: meu Deus, 24 versículos aqui, que é de total ensinamento. Olha só o que ele está falando aqui no verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Eita glória! Irmão, isso aqui é um diálogo de Davi com o próprio Deus. Você pode ver que tem um ponto aqui, uma pergunta: para onde eu me irei? Olha só, perguntando para Deus, irmão, que coisa linda. Por isso que eu falo que orar é falar com Deus, orar é fazer perguntas para Deus, orar também é se humilhar debaixo da mão de Deus e fazer pedidos para Deus. Porque Jesus falou: qual é o filho que pede para o seu pai um pão, será que ele vai te dar uma pedra? Se pedir um peixe, ele vai te dar um escorpião? Quanto mais vós, pequeninos, se pedir a Ele vos dará o Espírito Santo. Eita glória! E é desse Espírito Santo que nós precisamos para continuar batalhando, para continuar trabalhando, para continuar firme. Aqui o salmista declara que ninguém pode escapar do ser todo-poderoso, porque Ele é predominante, irmão. E ninguém pode escapar da observação do grande Espírito invisível. Um Espírito que você não vê, é invisível, mas a Bíblia diz que é fiel. Então vamos nos manter debaixo desse Deus poderoso, da mão desse Deus poderoso. A presença da glória de Deus, ela está no céu. Presta atenção que eu recebi aqui através desse estudo. A presença da glória de Deus, ela está no céu. Eu estou explicando aqui o verso 7 para vocês compreenderem. Que aqui o salmista está declarando que ninguém pode escapar do ser todo-poderoso, predominante e da observação do grande Espírito invisível. Então presta atenção aqui. A presença da glória de Deus está no céu. A presença da glória do seu poder está na terra. E a presença da justiça de Deus está no inferno. Ele amassou. É pesado, né? É? A presença da justiça está no inferno. Eita glória! E a presença da sua justiça no inferno é a presença da sua graça com o seu povo. Por quê, irmão? A Bíblia fala que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas antes daquele povo ir para lá, vai haver o julgamento. Vai haver a justiça feita de Deus. Então aqueles que estão lá
ele vai falar o que um para o outro? Eles vão falar da justiça de Deus. Eu estou aqui porque a justiça de Deus me mandou para cá. Mas agora por quê? Por causa do meu procedimento lá na terra. Por causa das oportunidades que eu tive lá na terra de exaltar o nome dele, de glorificar o nome dele, de andar em santidade, a justiça dele, porque ele é justo, ele não pode falhar, ele cumpriu com a justiça dele, por isso que eu estou aqui. Então a justiça também está lá no inferno. Eita, meu Deus! Então ninguém pode fugir, meu irmão. E a presença da sua graça, que está com o seu povo, é essa presença dele, a graça. Por isso que hoje muitas pessoas têm falado, nós estamos debaixo da graça, na era da graça. É essa presença dele que está conosco. Aqui durante esse tempo da nossa peregrinação, é a presença da graça de Deus que nos faz estarmos aqui reunidos no nome de Jesus Cristo, amém? É essa presença, amém? Louvado seja Deus. E se Ele nos negar a sua presença poderosa, aí nós vamos cair no nada. É verdade? Se Deus nos negar essa presença poderosa, nós vamos cair no nada. E aí está o perigo. E se Ele nos negar a graciosa presença, se Ele nos negar, nós saímos no pecado. Eita, porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se nós sairmos dessa graça, o pecado vem e abunda de novo, superabunda de nós. Mas graças a Deus que Jesus Cristo foi manifesto. E aquele que tem Jesus Cristo em sua vida, irmãos, ele só vai entrar em pecado de novo se estiver totalmente desligado do que a palavra ensina. Totalmente fora da comunhão com o Espírito Santo, amém, irmãos? Porque se Ele nos nega a sua presença, se Ele nos negar a sua presença misericordiosa, aí certamente nós vamos cair no inferno. Porque sem a presença de Deus, como nós vamos se envolver com as coisas desse mundo, se misturar com o povo que está aí. Hoje, com a presença dele, nós podemos nos misturar para ser luz em meio às trevas. Podemos sim, irmãos, nos misturar com luz, como sal, para que as pessoas vejam a luz dele em nós. Tem pessoas que não conseguem, bate o olho, vira, baixa a cabeça, muito semblante, porque sabe que é tremendo. Eu e o irmão André Maia evangelizar, na época que ele estava em Uata, saímos juntos, era uma bênção, e rapaz, meu Deus, glorifica a Deus pela vida que eu. Foi meu primeiro instrutor ali, quando eu me converti, novo convertido. Vamos lá, irmão, lá em Ramamá, fazer evangelismo depois do culto, sábado à noite. Falei, vamos. Aí vai eu e ele. Daqui a pouco nós vamos andando, vem dois jovens assim, um de bicicleta e um pacotinho na mão assim. Aquele que estava com o pacotinho na mão, ele deu um pulo assim, igual um salto mortal assim, caiu do outro lado da rua, e o outro da bicicleta passou assim. Aí parou, perto de mim da bicicleta, falou, rapaz, o que aconteceu? Eu falei, por que o rapaz se jogou ali? Aí o rapaz chegou perto da minha apavorada e falou, porque nós vimos uma luz ali, um brilho assim. Eu falei, meu Deus, nós vimos alguma coisa brilhando ali que assustou. Eu falei, então vem cá que nós vamos conversar com vocês, vamos dar um folhetinho para vocês aqui, vamos conversar. Eu e o irmão André Amado começamos a orar. O que estava com a bicicleta que veio já veio falar que era desviado, não estava indo mais na igreja, estava vindo da balada. Eles viram algo diferente naqueles dois seres que estavam passando ali. A luz. Nós estávamos ali após um baile de sábado à noite, depois do culto que nós participamos, depois lá na boca que faz festa, que tem um monte de prostíbulo, nós estávamos lá, mas nós estávamos lá como luz. E não precisou a gente acender um farol, uma lanterninha, a luzinha do... Eles que viram. E o cara se atirou lá no chão. Lá. Falei, eita Jesus. É testemunho, irmão. Você é irmão do André. Pergunta para ele qualquer aí, vai te falar isso. Foi uma coisa extraordinária, irmão. E nós falamos para orar ali. Falei, Jesus, nós chegamos na igreja. E cada um para sua casa. Porque já é muito pouco da manhã. Falou, irmão, vamos lá na igreja, nós dois, vai. E fomos orar lá na igreja. Daí o Senhor nos encheu ali com aquela glória, aquela graça. De saber. Aí Jesus disse, não se alegre. Porque vocês viram os demônios se sujeitar a vocês. Mas dê glórias a Deus, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Eita, glória! Nós ficamos alegres, irmão. É só que a gente se alegra muito. Vem essa passagem, né? Para a gente se lembrar que Jesus, quando Jesus mandou ali os 70, que foi de 2 em 2 ali, eles voltaram todos alegres, com risada, né, tal, e Jesus falou, se alegra porque o nome de vocês está rolado no livro da vida lá. É por isso, não porque Satanás se sujeitou a voz. Por quê? Porque a perfeição vem de Deus, a capacidade vem de Deus. Se Deus tirar de nós essa presença dele, essa graça dele, aí nós vamos cair no pecado. Amém, irmão?
e vão cair direto no inferno. Por isso que nós precisamos estar atentos, porque a onipresença de Deus permite acabar todo espaço e lugar. Portanto, não existe, não adianta, não existe forma alguma do homem poder ocultar-se da presença de Deus. Não tem como. Nós já estamos caminhando para o final. Se você tem alguma dúvida que tem como o homem fugir da presença de Deus, a gente vai ler aqui agora para tirar essa dúvida. De forma alguma, o homem ele pode se ocultar da presença de Deus. Daniel, capítulo 2, verso 22 ao 28. Vamos ler. Eita glória, da machura e managaçúbia. Quando nós saímos para a rua para evangelizar, é coisa linda. Você que falta disso. Eu tenho que ir lá no Brasil, eu tenho que ver um tal irmão André Maia. Isso aí é direto, mas é uma coisa linda. O Jefferson. Gente, eu abri certo aqui, eu estou em Daniel aqui. Peraí, deixa eu ver se eu marquei o capítulo errado aqui, irmãos. Daniel 2, está certo, eu estava já no 10. O livro, versículo, estou falando que a vista também. Olha por mim, viu, meus irmãos? Olha por mim, para que a minha visão esteja assim, porque eu estou trabalhando no serviço ali, que eu tenho que acabar tendo pó dentro da peça, um pó de fibra lá, e por mais que eu use o óculos, sempre cai um pozinho lá no olho. Mas eu estou pedindo a direção do Espírito Santo para me trocar de serviço ali, outro de setor, e eu sei que Deus ele ouve, porque Deus não quer ver seu filho padecer, né? Eu tenho que pedir, é que nem eu falei para os irmãos, pedir dá as cruzar, né? Eu vou pedir, ó Deus, me ajuda um lugar aí para mim não sair dessa poeira brava aí, que o óculos amassa. Quando eu assopro e coisa, eu embaço o óculos, quando eu embaço o óculos, amassa e você fica aquela loucura de dentro, não pode tirar. E ainda passando gasolina branca na peça, cheirando, você fica quase tonto, doido. Estou falando, Senhor, me tira daqui que quando eu era do mundo eu usava muita droga, mas hoje eu não quero não, Senhor, o Senhor me libertou. Livra-me, Pai, desse lugar, em nome de Jesus. Estou pedindo mesmo. Todo lançado no mar do esquecimento, todo aquele velho homem morreu. Aquele drogado, aquele cachaceiro, morreu. Então, quando você usava droga, Satanás está falando, vou cheirar na gasolina e não pega nada. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Eu já estou pedindo a Deus, me liberta, Senhor, desse serviço. Cheirar gasolina, rapaz. Gasolina branca ainda, que a gente vê o desenho na lata, lá já está afetando o pulmão direto do peão. Olha aqui, 22, diz assim: Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Eita glória! Meu Deus! Tem como se esconder de Deus? Daniel 2, capítulo 2, verso 22. Só vou ler esse trecho, para não ficar muito. Os irmãos depois da continuidade. Isso aqui você está vendo que ele está. É quando Daniel está trazendo aquela revelação lá, né? Da escrita que foi na parede lá, quando ele foi fazer aquela festa lá, e ele teve que revelar a escrita lá e depois revelar o sonho. Então ele está falando aqui, ó. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus de meus pais. Eita Jesus, que maravilha, irmão. Nós somos servos de um Deus desse. Então nós não temos para onde fugir. Agora a pergunta continua fazendo: alguém quer fugir desse Deus? Ou você quer ir para mais perto dele? Hã? Você quer fugir ou você quer ir para mais perto? Hein, meu irmão? Responda para você mesmo aí. Porque se ele nos negar a sua presença misericordiosa, aí nós vamos cair no inferno. Então a onipresença de Deus lhe permite abarcar todo o espaço e lugar. Portanto, não existe não existe de forma alguma do homem terreno aqui nessa terra ocultar-se da presença de Deus. Eita glória! Pode se enfiar no mais profundo abismo, pode fazer coisa escondida aí onde você quiser. O nosso Deus é extraordinário. Eita glória! Já vê, pastor? Tem para onde nós fugir dessa presença, irmãos? Não tem. Aí o Belsazar lá foi fazer a festa lá, foi bagunçar com as coisas de Deus lá, toma lá a escrita lá, e ele vai lá e prega para aquele homem. Ali foi uma pregação, irmão. Quando Deus chega, ele prega mesmo. O vermelho vou lá, falou: ó, filho, não tem como. Quem me revelou esse sonho está aqui. E ele vai no profundo mesmo. Ele vai no oculto, no escondido, e não tem como você fugir dessa presença. Por isso, nessa noite, o Espírito Santo de Deus me autoriza a falar para você.
O que você está escondendo de Deus? Pare para pensar por alguns minutos. O que você está escondendo de Deus? O que está em oculto na tua vida que o Deus do céu não saiba? A Bíblia diz que se você confessar os teus pecados, Ele é poderoso para perdoar. Eu não sei se é pecado. Eu não sei o que é que você está escondendo. Não sei se é algum medo, se é algum temor, se é algo que você tem feito. Eu não sei, irmãos, eu não sei. Mas a palavra de Deus é essa para nós hoje. A palavra de Deus é essa. O Deus tudo vê. E Ele não só vê, mas Ele sabe também. Tudo. Não tem um de nós, meus irmãos, um de nós que possa fugir da presença do nosso Deus. Então faça uma reflexão aí, acerca do que você está ouvindo hoje aqui. Se você tem alguma coisa escondida. Porque dos homens nós conseguimos esconder. Do pastor nós conseguimos esconder. Das autoridades às vezes nós conseguimos esconder. Mas e de Deus? Quem é que esconde alguma coisa? Oh, glória a Deus. Irmãos, nós somos irmãos em Cristo. Não atire pedra em mim, não. Eu sei que a minha esposa está aqui também. Mas eu tenho que falar isso, porque se eu não falar isso, irmão, eu vou sair daqui do coração. E eu já vou falar em lágrimas, porque essa semana, eu estudando ali, eu estava sem o Twitter. O Twitter ele libera muitas coisas, assim que as outras coisas bloqueiam, assim, algumas cenas, alguma coisa. Eu estava fazendo um estudo ali, agora eu compartilho lá no Twitter também algumas mensagens curtas. Aí estava lá uma cena do BBB lá, irmãos. Assim, aparece, né, coisas assim. E por não curiosidade assim, veio, estava naquela cena, aquela cena horrível ali no Big Brother, aquela cena horrível, e meus olhos se deparou com aquilo, irmão. Quando meus olhos se deparou com aquela cena, não estava nada disposto, sabe? Mas o barulho e o escrito que estava ali. Irmãos, mas meu coração sentiu assim, um aperto tão grande, sabe? Um medo assim, uma coisa, fazer assim, eu querer jogar até o celular longe. Um cara miserável, pecador, prostituto que eu era, e viu uma cena dessa, só nem... E eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse sentimento. E repúdio de ver aqui uma cena terrível e eu não parar para ficar naquilo, descartar, jogar longe, sabe? Porque Satanás sabe, irmão, o ponto fraco das pessoas. Aonde você tem escondido alguma coisa, se é na área da pornografia, em qualquer tipo de área. Então Satanás ele me pega muito nessa área da pornografia, no sentido de... Porque quando eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, eu morava lá no Tecarrato, tinha um site que chamava Live Motion, e aquele site ensinava japonês. E eu estava estudando aquele site, aos pouquinhos, sempre eu estava estudando, e apareceu ali, subiu uma cena quase igual essa, sem ser do Big Brother, mas uma moça lá com uma roupa explícita lá, e eu peguei e vi aquela roupa, fiquei vendo aquela moça, e eu não era cristão ainda, eu estava no mundo. Mas aí o que aconteceu? Quando eu fui, ela falou, vai lá no céu. Eu fui lá no comentário e comecei a ver os comentários das pessoas comentando. É só que nesse comentário apareceu um letreiro escrito assim: Deus ama você e Jesus voltará. E eu não era convertido ainda, 2008 para 2009. Eu me converti, eu batizei em 2009, eu me converti em 2008, mas bem, acho que no mês de agosto. Então, quando eu li aquilo ali, no meio vendo a pornografia, eu até testemunhei lá na igreja japonesa, onde eu vou lá sempre. Eu vendo a pornografia, apareceu aquilo lá. Ah, meu Deus, eu comecei a ler aquilo ali. Quando eu comecei a ler aquilo ali, irmãos, Deus te ama. Deus deu teu filho, o filho dele, para morrer por você naquela cruz. Ele te ama. E você tem uma oportunidade de ser resgatado ainda desse teu olho, dessa tua cobiça, desse teu... Falando assim, aquele pensamento, e aquilo escrito naquele papel. E eu peguei e comecei a ler, e lá embaixo estava escrito: procura uma igreja, algo que fala do amor de Deus embaixo. Foi onde eu descobri a igreja ali. Estava tendo um trabalho lá, no JBA, lá, na época ainda acho que era do pastor. Quando eu entrei lá, o pastor Elias estava, né? Eu estava para ir embora. E eu peguei esse papel, nem sabia que tinha telefone, tinha acabado de chegar, né? Aí eu fui, nós fomos a pé lá, eu com aquele papel, que era um congresso, já tinha passado o congresso faz tempo, só o papel estava na minha porta.
Aí cheguei lá, o irmão, até o Diácono Hermes que me acolheu lá, me levou eu e minha família lá, irmãos. E até hoje, para a honra e glória de Deus. Aleluia, aleluia. Fiz o discipulado, desci as águas e vi como Deus ama. Até em meio a uma sujeira como essa. E agora aparece aí, que lá quando aparece aqui lá, já meu coração já se desprende totalmente. E eu falo, eu não tenho mais desejo, eu tenho dó agora daquelas pessoas que estão nessa situação, se prostituindo, exibindo o seu corpo, colocando fotos, coisas sensuais. Eu fico com dó, irmãos. Eu vou para o joelho orar, eu falo, Deus, tem misericórdia dessa alma, Senhor, que nem o Senhor teve da minha, que eu já não consigo mais ver com os olhos da carne, eu consigo ver com os olhos do Espírito Santo do Senhor. Eu oro para que o Senhor liberte esse espírito de pombagira. Eu oro mesmo, irmão. E eu agradeço a Deus por Ele ter feito essa transformação da minha vida. Por isso que eu falo, às vezes Satanás quer lançar essas partes, onde ele sabe que você é fraco, e quer lançar esse negócio de pornografia, se o outro é bebida, o outro é cigarro, sempre ele está lançando aquilo que a pessoa... Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite seja repreendido, para a glória e louvor do seu nome. Nós continuaremos buscando e nos firmando naquilo que a palavra nos ensina, amém, meus irmãos? Amém. Eu posso levantar minha mão e dizer, eu sou liberto. Aleluia. Quem pode falar isso nessa noite? Eu sou liberto. Eu estou liberto. Fala com convicção, irmão. Eu estou liberto. Porque se não tiver, Deus vai te libertar nessa noite. Ele amassou, ele vai. Deus é poderoso, irmão, para libertar de qualquer coisa que impede que a presença do Espírito dele opere em nossas vidas. Deus é poderoso, é só abrir o coração. Está se ocupando demais com o quê? Com o que você está se ocupando? Com onde você está gastando o seu tempo? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. A gente já vai chegar para a conclusão. Só quero ler aqui porque é de suma importância. Isso ainda no verso que nós lemos aqui no verso 7. 1 Timóteo 1, 17. Ele cita assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esse aqui é justamente o que nós comentamos aqui no verso 7, acerca do que o nosso Deus Ele quer fazer em nossas vidas todos os dias. Então, para Ele seja dado toda essa honra, irmãos. Para Ele seja dado toda essa honra. Porque Ele mesmo diz, o rei Davi está falando uma pergunta: para onde eu irei? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Está fazendo uma pergunta para Deus. Então não tem como nós tentarmos esconder nada de Deus, ocultar nada. E eu fiquei maravilhado com aquilo, usar uma cena daquela para alcançar a minha vida. Falei, meu Deus, Deus vai onde você, na tua fraqueza, Deus vai ali. Só que Deus vai com um propósito. Ele não vai para te conduzir para levar você para se afundar mais, não. Quando você pensa, olha só, eu vou ver ali, ainda comentei embaixo da foto, falei, para que se expor desse jeito, para as pessoas ficarem xingando tanto você aí, só porque pôs uma foto dessa, comentei embaixo, né? E depois veio aquela palavra, peguei aquele folheto, irmão, peguei no computador, imprimi aquela mensagem, mais de não sei quantos folhetos, mandei traduzir em japonês, e depois que eu me converti, que eu desci as águas, irmãos, eu saí com aquela... Eu ficava repetindo essa palavra, você está levando sempre a mesma mensagem. Não tinha que pegar folheto da igreja, eu ia com aquele folheto, eu ia, no coisa, imprimia aqueles folhetos e levava. Deus ama você. E Ele quer fazer uma grande transformação na tua vida. Ele quer te libertar de todo tipo de escravidão. Coloquei em japonês, coloquei em português, saí colocando só um papelzinho desse tamanho, entregando. E agradecendo a Deus, ia dando risada. Oh meu Deus, que alegria, irmãos. Você poder receber uma transformação na alma, no corpo, no espírito, e poder se entregar para Deus, falar assim: eu estou aqui, Pai, eu estou aqui, seja feito, cumpra a tua vontade na minha vida, amém? Irmãos, essa é a palavra, vamos chegar aqui à conclusão. E a conclusão é essa para nós nessa noite, para que nós possamos sair daqui refletindo. Porque o tema que eu dei para você é: Deus vê tudo. Ele não vê quase tudo, Ele não vê a metade, Ele não vê um pouco, Ele vê tudo. É por isso que o salmista ele veio falando aqui: sonda,
Olha só, o autoexame não é um ato simples, como possa parecer. Então, para nós fazer um exame, como nós sabemos receber uma palavra de Deus e tudo, nós precisamos fazer um autoexame em nós mesmos, para ver como nós estamos nos comportando, como nós estamos sendo conduzidos, amém? Então, o autoexame ele não é um ato simples, como possa parecer, né? A princípio, nenhum cristão quer realmente tenha que praticar isso, né? Ninguém considera isso fácil, ninguém quer fazer esse autoexame. Então, na ceia fala, né? Examine-se o homem a si mesmo, né? E a pessoa chega lá, irmão, toma a ceia de qualquer jeito, né? Sem fazer esse autoexame, sabendo que Deus vê tudo. Como é que pode? Você sabendo que Deus vê tudo, se você não guardar isso no teu coração, essa palavra hoje, irmão, eu não sei, mas eu já guardei no meu. Eu estou sendo muito cuidadoso acerca disso. Então, existe algum exercício da alma que algum de nós considerou tão insatisfatório, tão quase impossível quanto o auto existente. Então, para o Filho de Deus que somos nós, o mais íntimo com Ele, em toda a terra, nós temos essa necessidade de pedir a Deus que sonde. É o último verso desse salmo aqui. Aqui, ó. O 23 e o 24. Ele está falando assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Peça isso para Deus. Isso aqui foi algo de uma canção, né? Muitos cantaram, já vi muitas pessoas, até pessoas do mundo já cantaram essa canção. Salmo: sonda-me, Senhor, esquadrinha meus pensamentos. Está pedindo uma coisa que Deus já faz, mas a maravilha é que Deus sabe tanto da nossa necessidade, nossas fraquezas, nossas debilitações. Deus podia bater no meu rosto e falar: não precisa falar isso não, mas assim. Mas Deus, Ele quer ouvir da nossa boca. O rei Davi conhecia Deus, foi ungido, operou tantas coisas, mas ele aqui, ele falando para Deus, ó, o rei falou assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Nós somos chamados, irmão, a uma eternidade. A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Por isso você pode estar com 100 anos, 120, 110. Você pode estar num leito de morte. Se a pessoa perguntar para você: você quer morrer? Se você não conseguir se mexer, você não vira o olho e fala que não quer. Porque na verdade ninguém quer morrer. Todos nós temos a eternidade dentro de nós. Mas essa eternidade aqui, que o salmista está falando, é aquela que nós iremos passar com o Senhor. Aleluia. Então nós vamos nos manter em santidade. Vamos ficar firmes com Jesus Cristo. Não vamos tirar os nossos olhos da promessa que Ele tem para nossas vidas. Não vamos tampar os nossos ouvidos. Amém, irmãos? Então o que nós temos que fazer? Pedir a Deus que o sonde. E eu quero que você tenha certeza de uma coisa: Ele sondará. E se pedir que Ele prove também, Ele provará. Só tem uma coisa: não vai ser fácil, e também não vai ser leve, porque você sabe que Deus vê tudo. Ele sabe, mas você pode pedir para Ele: sonda-me, guia-me, leva-me, mas primeiro me sonda. Porque Deus, tremendo de Deus, é que Ele não leva sem sondar, irmãos. É por isso que eu te digo: do céu não vai entrar qualquer um não, viu? Ele não leva sem sondar primeiro, sem saber se você quer ir ou não. A caminhada é grande, estreita aqui, ó. É o caminho e apertado é a porta. Muitos são os que estão se perdendo porque não querem passar por ela. Mas eu glorifico a Deus por cada vida que está aqui nessa noite. Eu dou graças a Deus por isso. Se cada oportunidade que o Senhor nos conceder, de ir em cada lugar, e a gente vê esse remanescente fiel que está aqui, esse povo ainda desejoso de ir para o céu, é motivo de alegria para nós, irmão. Eu me quebranto, eu choro porque eu evangelizo na rua,
eu sei a luta que é. E no começo eu até pensava que era eu que ia arrastar a pessoa, mas não é. Mas a gente vê que o Espírito Santo de Deus, com todo o poder e autoridade, tem pessoas que endurecem o coração. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite, nós sabemos que o nosso Deus está sondando o nosso coração. Aleluia. Se Ele ainda não estiver sondando o seu, pede. Pede para Ele te provar. Porque toda prova que Ele dá para você, Ele vai te ajudar a passar por ela. Amém? Vamos colocar de pé? Podemos orar, pastor? Toda prova que Deus colocar você, Ele vai te capacitar para passar por ela. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Em nome de Jesus, seu Filho amado. Eu só fiz aquilo que o Senhor me autorizou. E eu te peço, Senhor, que sonde o meu coração, para ver se tem algo aqui que está impedindo que o teu Espírito opere na minha vida e através da minha vida. Eu quero te pedir por cada alma dessa que está aqui nessa noite, para que o Senhor dê força, Pai, para caminhar mais uma milha na tua presença, para que não olhe as circunstâncias, mas que continue dependendo do Senhor, meu Deus. Que o Senhor dê força para cada família, venha restaurar, acenda a chama no coração novamente, Pai, e ajude teus filhos, porque pela tua palavra nós aprendemos que o Senhor vê todas as coisas, que nós estamos debaixo da tua mão poderosa, e o Senhor nos cerca pela frente, por trás e pelos lados, e as tuas mãos estão nos sustentando. Que a tua bênção seja sobre cada vida, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu faço essa oração. Todavia seja feito como o Senhor quer, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, e o Senhor operando, ninguém pode impedir. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por essas vidas. Eu dou graças ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de tudo. É a oração que eu faço nessa noite. Abençoa essa congregação, abençoa o anjo dessa igreja, continua cobrindo com o teu sangue, meu Deus, as vidas que outrora estiveram aqui, que hoje não têm forças mais, aqueles que tomaram decisões precipitadas, ó Deus, assim como nós aprendemos aqui nessa noite, o Senhor está vendo ele, o Senhor sabe onde ele está, as condições em que ele se encontra, e o Senhor é poderoso para visitar, ou até mesmo levar um filho teu lá. É o que eu te peço, Pai. Restaura, Senhor, o teu povo, a tua igreja, fortalece, dê graça, em nome de Jesus é a oração que eu faço, e te agradeço. Amém e amém. Irmão, pode tomar assento. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Aquilo que eu não pude transmitir, que o Espírito Santo de Deus ele venha transmitir com mais profundidade em cada coração. Amém? Peço que os irmãos estejam orando por minha vida, pela minha família. E me ajudem, irmãos, porque enquanto esse coração estiver batendo,